1, a partir do verso número 4, diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso de número 6, assim: Estejam, pois, atentos os teus olhos e os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço em tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Verso 8: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os farei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Amém? Capítulo 2, verso número 4, diz assim, capítulo 2 desse mesmo livro, verso número 4: Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha graça em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Verso 8, para finalizar: Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus, por um instante. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, que a Tua voz ecoe neste lugar, ó Deus. Aonde a minha voz não consegue alcançar, que a Tua voz alcance. Porque a minha voz pode chegar ao máximo até os ouvidos do homem, mas a Tua chega no coração, a Tua chega na alma, a Tua, como diz a Tua palavra, ela divide juntas e medulas, ela é apta para discernir. Então faça o que apraz ao Teu coração, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Repita comigo: missão, reconstrução. Amém? Irmãos, hoje nós estamos aqui, terceiro domingo do mês, culto de missões. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja que foi fundada debaixo de um projeto missionário, de uma obra missionária. Então é uma igreja que vive missões, é uma igreja missionária. E todo domingo nós realizamos todo terceiro domingo do mês, né? Algumas igrejas, né, costumam às vezes fazer no primeiro domingo, né, no quarto, no último. Nós fazemos no terceiro domingo. Já é uma prática nossa, um hábito de fazer no terceiro domingo do mês. E quando nós falamos de missão, sempre a missão ela envolve um papel que é de reconstruir. Como assim, pastor? Lá no jardim do Éden, o homem foi feito pelas mãos de Deus. Ele foi construído pelas mãos de Deus. Mas o pecado derrubou o homem. O homem veio à queda diante do pecado. Mas graças a Deus,
por Jesus Cristo, que Ele veio para reconstruir, para levantar aquele que estava caído e colocar de pé diante do Deus que fez os céus e a terra, para trazer de volta o homem e entender que o lugar dele é na presença de Deus. Nós vemos aqui um texto que tem um certo paralelo com isso. A Bíblia diz que o povo de Israel, Jerusalém, foi invadido pelos babilônios. E ali então a Bíblia diz que eles levaram cativos, alguns levaram para a Babilônia, destruíram a cidade, né? A Bíblia diz que eles queimaram as portas, derrubaram os muros, e o povo foi levado cativo. Os anos foram passando e a cidade continuava caída. A cidade foi edificada, estava caída. A Bíblia diz então que Deus levanta este profeta chamado Neemias. Ele estava numa fortaleza chamada Suzã, a cargo de um rei. E a Bíblia diz então que Neemias então, ele era copeiro do rei. Mas ele não era apenas aquele copeiro que levava ali a bebida para o rei, que servia o rei no alimento. Não, não era apenas um simples copeiro. Neemias também era um conselheiro real. Ele estava do lado do rei. Aí a Bíblia diz então que em alguns tempos vinham alguns da sua pátria trazendo notícias. Aí a Bíblia diz que veio um dos compatriotas de Neemias, chamado Hanani. Ele vem até a fortaleza de Suzã, e a Bíblia diz que estava no mês de Quisleu. Quisleu quer dizer o mês de dezembro. Aí a Bíblia diz então que ele pergunta para Hanani como estava a cidade dos seus pais. A Bíblia diz então que Hanani diz: olha, os muros estão derrubados e as portas foram queimadas a fogo. A Bíblia diz que quando Neemias ouviu aquelas palavras, nós lemos o texto, que ele se entristeceu. Ele pranteou alguns dias e jejuou. Aí a Bíblia diz então que, ao ouvir aquelas palavras, Neemias então começa a nos mostrar alguns passos para uma missão de reconstrução. Alguns passos para que aquela cidade, que era a terra natal dele, que foi derrubada, fosse reedificada. Construir já não é fácil. Levantar uma casa já não é fácil. E você levantar uma casa que foi derrubada? É pior ainda. Porque você tem que remover todo aquele entulho, você tem que limpar aquela área. Se algo ali, né, a encontrar ali os alicerces aonde foi fundada ali aquelas paredes onde foram levantadas, para ver se ainda há como levantar sobre aqueles alicerces. Se não der, se a ferragem é velha, se a massa ou o concreto estiver velho, né, vai ter que, como diz, chegar com a marreta mesmo e quebrar tudo, triturar tudo e limpar a área para levantar tudo de novo, para reconstruir. Então, para reconstruir dá mais trabalho. Se para construir já é difícil, para reconstruir é o dobro do serviço. A Bíblia diz então que Neemias então ele tentou no seu coração reconstruir aquela cidade. E a Bíblia diz então que ele esteve orando ao Senhor. Aí o primeiro passo que Neemias tomou para a reconstrução, a Bíblia diz que ele se humilhou diante de Deus. O que é se humilhar diante de Deus? É você colocar diante do Senhor a sua causa. É você apresentar a sua causa do Senhor, né, reconhecendo que Ele é soberano na sua vida, que só Ele pode mudar a sua história.
Porque muitas vezes as pessoas se humilham diante do homem, apresentam a sua causa para o homem, coloque diante de Deus, porque Deus é soberano, Ele é todo poderoso. O homem pode te dar um conselho, te dar uma direção, mas quem vai te ajudar a se levantar é a mão poderosa de Deus. A Bíblia diz então que Neemias, ele se humilhou diante do Senhor. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele chegou e disse: olha, eu faço confissão. A Bíblia diz que ele esteve orando, e ele orou de dezembro, que era o mês de Quisleu, até o mês de Nissan, que é o mês de abril, ou seja, ele orou 5 meses. Ele entrou num propósito de oração com Deus em 5 meses. E a Bíblia diz ali então que ele se humilhou. Ele diz: olha, eu faço confissão pelos pecados do povo de Israel, mas também, Senhor, eu faço confissão pela minha casa e por mim. Ou seja, Neemias estava entendendo se aquelas muralhas foram derrubadas, se aquelas portas foram queimadas a fogo, se a cidade chegou ao estado que estava, é porque ele também teve culpa, ele teve parte naquilo. Porque é muito fácil nós vemos as coisas caindo diante de nós, desmoronando, e dizer: a culpa é de fulano, a culpa é de meu. Não! Nós temos que chamar a responsabilidade e entender que nós também temos a nossa parcela de culpa. Neemias entendeu que ele também fazia parte, pelo motivo ao qual aquela cidade tinha sido derrubada. Aí Deus vem falando que eles se esqueceram do Senhor, que eles se afastaram do Senhor, que eles viraram as costas para Deus, porque Deus não vira as costas para ninguém, é o homem que vira as costas para Deus. Só que todas as vezes que o homem toma uma atitude sem a direção de Deus, sem a permissão de Deus, sem o direcionamento de Deus, isso lhe gera problemas. Algumas coisas começam a desmoronar, algumas situações começam a acontecer que a pessoa pensa e diz: olha, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Mas Neemias entendeu: eu também tenho culpa nessa situação. A Bíblia diz que ele intercedeu, ele se humilhou diante do Senhor, intercedeu por toda aquela nação, mas também colocou a vida dele diante de Deus, reconhecendo que ele também era culpado por aquela situação. Segundo, a Bíblia diz: Neemias, olha o que ele fala com Deus, verso de número 8. Ele diz assim: verso 8, capítulo 1. Ele diz dessa maneira: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes, se voltardes a mim, e guardar os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias, além dele se humilhar diante de Deus, Neemias, ele foi na fonte, ele foi aonde estava a origem do problema. Ele disse: Senhor, lembra-te da tua palavra, que o Senhor disse que se o povo se voltasse contra a tua palavra, se o povo não obedecesse, não andasse nos seus caminhos, eles seriam espalhados. E é isso que aconteceu com aquele povo.
Mas ele diz: mas se o povo se converter, o Senhor restauraria este povo, o Senhor ajuntaria este povo e os colocaria em um lugar seguro, porque ali, ele diz que ali o Senhor colocaria o seu nome. Isso significa que Deus iria ser a proteção daquele povo, se eles se voltassem para Deus, se eles buscassem o Senhor, se eles, enfim, honrassem o nome do Senhor. Então Neemias entendeu, e ele foi buscar isso onde? Naquilo que Deus havia falado. Quando Deus libera uma palavra, essa palavra se cumpre. Quando Deus fala algo, isso acontece. Deus disse: se me obedecerdes, assim como ele disse para aquele povo lá no Egito: olha, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, escolham vocês. Se vocês escolherem me obedecer, todas essas bênçãos virão sobre vós e vos alcançarão. Mas se vocês escolherem não obedecer, não seguir os meus caminhos, não guardar os meus mandamentos, todas essas pragas, essas maldições virão sobre vós. Era escolher pela palavra de Deus, escolherem ser direcionados por Deus. É isso que garante com que aquilo que está caído seja colocado de pé, com que aquilo que está desmoronando, que está no chão, seja levantado. A Bíblia diz então que Neemias, ele buscou a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Gideão estava acuado pelos inimigos, estava sendo oprimido pelos inimigos, Deus fala: Gideão, eu sou contigo. Gideão olha para Deus e diz: Senhor, se o Senhor é conosco, então o que é feito das tuas palavras que os nossos pais nos contaram, que o Senhor com mão forte tirou aquele povo do Egito, da escravidão. Ou seja, ele entendeu que a palavra de Deus levanta o homem caído e coloca ele na posição, coloca ele de pé, firma os passos do homem, dá direção para o homem, dá sustento para o homem, a palavra de Deus. É por isso que ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É a palavra de Deus. Terceiro, a Bíblia diz no capítulo 2, verso 3, Neemias diz assim: disse-me o rei, que me pedes agora? E ele respondeu: então orei ao Deus dos céus. A Bíblia diz que o rei olhou para Neemias e viu que Neemias estava triste, porque ele sempre estava alegre na presença de Deus. O rei sempre via Neemias alegre, então viu que Neemias estava triste e perguntou: Neemias, por que você está triste? Aí ele responde: como não estaria triste eu, vendo derrubado, destruída a cidade dos meus pais, a minha terra natal? Neemias se preocupou com a obra. Então, se nós queremos ver aquilo que está caído se levantar, nós temos que nos preocupar, nos importar com aquilo, nos importar com o levantar daquilo que está caído. Não podemos fazer vista lá, como quem diz: ah, está normal, não está normal, não. Tem como levantar, tem como colocar de pé, mas nós temos que nos preocupar. Então Neemias se preocupou
com a reconstrução. Às vezes nós vemos as pessoas caídas, vemos as pessoas desmoronando e dizem: fulano se vira. Não, temos que nos preocupar com a causa alheia, nos preocupar a ponto de, como Neemias orou por aquelas pessoas, orou pela cidade. E a preocupação de Neemias então fez com que Neemias assumisse a responsabilidade. Ele disse: eu quero cartas para que eu vá e edifique a cidade. Neemias se preocupou, mas a Bíblia diz que Neemias ele orou para que aquela situação fosse mudada. Então, se nós queremos levantar o que está caído, temos que reconhecer que nós também temos parte. Temos que nos preocupar, temos que buscar a palavra e temos que orar pela causa. Neemias orou, pediu força para Deus, pediu livramento para Deus e pediu a força de Deus, o cuidado de Deus, para que aquela situação fosse mudada.